Boa noite, boa tarde ou bom dia, porque depende de quando, além dos que estão aqui nessa noite, aqueles que vão estar assistindo pela internet. Bem, meu nome é Érica, eu venho lá do CEOI, vai ser um prazer muito grande, mais uma vez, a gente aqui está reunido para fazer mais um estudo que nos ensina como a gente deve seguir os passos de Jesus, que é para isso que o Evangelho segue nas nossas vidas. Então, primeiramente, vamos agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui, agradecer a Jesus por ele deixar esses passos para que a gente possa seguir, a Maria, a José e a toda a espiritualidade amiga que nos envolve e sabe o motivo que a gente está aqui hoje. E com certeza vai fazer de tudo para que a gente tenha o melhor aproveitamento. Então, que Deus nos abençoe, proteja e guie o nosso estudo. Então, vamos lá, né? O nosso estudo de hoje do Evangelho está no capítulo 17. Capítulo 17 é Sede Perfeitos. Olha que maravilha, uma proposta para nós, uma convocação para que a gente consiga alcançar a perfeição relativa, né? Porque perfeito mesmo, só Deus. Então, nós, como criaturas, como filhos queridos de Deus, temos a possibilidade de desenvolver as virtudes que trazemos em semente dentro de nós, todos, encarnados e desencarnados, porque essa foi a verdadeira promessa que o Cristo nos trouxe, mostrar que é possível a gente fazer germinar esse potencial que trazemos. Então, no Sede Perfeitos, tem uma série de mensagens que nos ensinam, de certa forma, a fazer esse caminho de aperfeiçoamento, seja na posição que a gente esteja, seja na circunstância que a gente esteja. E o estudo de hoje é especificamente o item 9, que é os superiores e os inferiores. E aí a gente para pensar, né? Que história é essa, superiores e inferiores? E aí eu fiquei pensando que a gente não pode, é uma mensagem do cardeal Morlot, né, lá do século XIX, lá em Paris, que foi psicografada, né, ou foi, eu não sei se foi via psicofonia ou se foi psicografada, mas foi uma mensagem desse espírito que está trazendo essa instrução para nós. E a gente não pode perder de vista que século XIX, eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente recebe uma mensagem e a gente esquece que essa mensagem se deu num determinado período da história, num determinado momento, não é isso? Então, assim, naquele momento, eu acredito que os espíritos vão estar falando determinados termos, determinadas situações que façam sentido para aquela população da época, mas o ensinamento, ele perdura ao longo do tempo. Vejamos próprias palavras utilizadas por Jesus, né, nos evangelhos. Muitas coisas a gente fica, mas o que é isso, né? Mas estava de acordo com o contexto daquela época. Então vejamos nós, Cardeal Morlot no século XIX, eu fiquei pensando, século XIX, 1800 e pouco. Vamos trazer para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente vivia o quê? A gente ainda vivia a luta, fomos um dos últimos, né, países, digamos assim, a abolir a escravatura, o trabalho, né, de escravo. E curiosamente, né, a gente está no mês de maio. E o que isso tem a ver, né, quando foi, né, formalmente abolida legalmente a escravatura? Acontece que isso tem a ver com o uso do termo inferior e superior. Isso foi eu pensando. Ainda era muito comum nessa época o uso da mão de obra escrava. E eu fui verificar que na França dessa época, né, pouco antes também, já tinha sido parado de ser usado, né, a mão de obra escrava, depois trouxeram novamente, e aí ficou isso, e de fato só foi abolido ali, eu acho que no final do século XIX também, meado final do século XIX. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos argumentos que fizeram com que as pessoas fossem escravizadas era essa noção de superior e de inferior. Que existiriam povos que seriam superiores e outros inferiores. Animalizados, inclusive, que não tinham nem alma. Essa era a justificativa
até atestada pela própria igreja da época, para poder legitimar a escravização de pessoas. A questão é que esse termo, né, os superiores e os inferiores, então, talvez no século XIX marque bem essa distinção, como se houvesse aqueles que eram considerados superiores e aqueles que eram considerados inferiores. Isso não fica restrito à questão da escravidão. Isso se estende às outras relações hierárquicas. Então, por exemplo, o chefe e o seu subordinado. Seria o chefe, seria o superior e o seu subordinado inferior. Né? Aquele que é responsável por uma nação, ele seria o superior no país e os súditos seriam os inferiores. Existiria essa relação. E humanamente, as pessoas achavam que aquele que tem autoridade para decidir, autoridade para fazer cumprir as coisas, que tem esse poder, como se fosse um poder de direito, né, que as pessoas têm que obedecer, esses seriam os superiores. E até hoje, né, muitas vezes é assim que a gente lida, né? Quem tem autoridade, quem tem poder é considerado muitas das vezes superior, e aquele que não tem, inferior. Só que o que acontece? Quando a gente vai trazer para o Evangelho, essa definição relacionada à autoridade, ela se ressignifica e se amplia. Por quê? Segundo a mensagem aqui, que a gente vai estar lendo hoje, estudando, o que faz com que uma pessoa tenha autoridade? Será porque é um poder legítimo? Eu mereço, por isso eu tenho esse poder? E aí esse Espírito nos esclarece que não. Que a autoridade, ela é dada, emprestada por Deus aos homens. Mas a gente sabe que Deus não faz nada à toa. Vou dar. Aí ele já esclarece aqui. Já começa, não tem a história do fake news? Essa notícia falsa. Esse pessoal aí que fica achando que autoridade, que Deus dá autoridade para os outros, para ser superior, só para ter o prazer de mandar, é fake news, isso é errado. Isso não é verdade, o Espírito diz. Não é verdade, o cardeal Morlot afirma. Ele não dá autoridade para que nós tenhamos o simples prazer, o gozo de mandar nos outros. Não faz sentido, isso não é útil, não é mesmo? Outra coisa, Deus também não dá autoridade porque é algo do seu direito legítimo. Não é uma conquista sua, não. Afinal de contas, então, por que Deus dá autoridade para alguém? E a resposta é até melhor, não é nem dar, né? É melhor. Ele dispensa, ele deposita, ele empresta, igual a riqueza, a autoridade para os homens, como uma forma de prova, uma prova para ver se a gente sabe lidar com aquilo, ou como uma missão, ou seja, o uso que eu fizer dessa autoridade para o bem, para o progresso dos demais, vai estar contribuindo com o planejamento divino. Então, o que fica claro para a gente, né, num primeiro momento? Que a autoridade dada àqueles que são considerados superiores, que na verdade, como eu falei para vocês, superiores, alguém que esteja numa posição que de alguma maneira exerça alguma autoridade em relação a um outro ou uma coletividade. Não precisa se prender essa palavra, né, superioridade, porque eu acho que faz uma marcação, né? Só assim, alguém que é responsável por aquele outro, aquele que tem ali um compromisso com aquele grupo, com aquela pessoa, né, para fazer que se cumpra determinadas coisas.
Ele, quando ele está em posse dessa autoridade, vem a primeira desilusão para nós, seres humanos, espíritos ainda, quando aprisionados no egoísmo e no orgulho e na vaidade. Que não é para o nosso bel prazer, não é para a gente fazer o outro de capacho nosso. Se estamos na condição de chefe, se estamos na condição de presidente, se estamos na condição de presidente de casa espírita, diretora de uma escola, independente de se somos responsáveis por fazer leis para uma coletividade, há uma utilidade em Deus nos emprestar essa autoridade. E qual utilidade é essa? Tem vistas ao progresso, jamais ao nosso bel prazer, jamais para a gente alimentar a vaidade que trazemos às vezes, ou apenas querer usufruir de mandos e desmandos em relação às outras pessoas. Não é para isso. Por ser algo que é um empréstimo de Deus para nós, quando a gente está com autoridade, a gente não pode esquecer, a gente não pode perder de vista que assim como a riqueza, como está no Evangelho, como eu falei para vocês, assim como Deus, de alguma maneira, através da nossa própria consciência, um dia vai nos questionar o que fez desse recurso que eu te emprestei, que poderia ajudar a tantos. Da mesma maneira que se faz essa pergunta quando o empréstimo é riqueza, da mesma forma será feito em relação à autoridade. O que cada um de nós está fazendo com a autoridade que recebemos em relação ao desenvolvimento nosso e do outro? Nessa mensagem do cardeal Morlot, ele frisa muito mais esses papéis sociais diferenciados, né, que existem na sociedade. E eu achei uma mensagem complementar que foi ditada por Emmanuel, Psicografia do Chico. E eu trouxe até, eu vou ler um trechinho que amplia ainda mais essa noção de autoridade, porque às vezes a gente fica assim, a autoridade. Então esse estudo não tem a ver comigo, porque eu não sou chefe, estou aposentada, eu lá não quero nem saber essas relações hierárquicas. E na casa espírita é mesmo, eu não sou diretora, não sou presidente, não sou nada disso, eu não quero saber dessa história, então não tem nada a ver comigo. Pra gente, isso é fake news também. Emmanuel nos amplia, né? Emmanuel, um espírito que era mentor de Chico, e o espiritismo, ele veio, né, para explicar, instruir, consolar e ampliar o nosso entendimento em relação ao que a doutrina espírita nos trouxe, não é isso? Esses espíritos amorosos que vão trazendo, através das suas manifestações, né, da psicografia, psicofonia, suas mensagens, amplia o nosso entendimento. E essa mensagem, o título é Autoridade. Eu vou ler só um trechinho que amplia muito mais do que a noção de autoridade. Já não é a autoridade do mundo, como a gente falou, que cardeal Morlot faz o quê? Autoridade do mundo, você acha que a autoridade é um direito teu, legítimo, que você merece, que você pode usar ao seu bel prazer? Não, não, não. Cardeal Morlot já ampliou a nossa visão, já disse, o que é autoridade? Autoridade é empréstimo de Deus para que a gente, na condição de missionário, né, de missão ou numa prova, consiga contribuir com a evolução nossa e dos outros. Aí vem Emmanuel e traz o seguinte para nós nesse livro, chamado Harmonização. Olha a definição. Autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou sacerdotes do mundo, como poderá parecer aos menos avisados de entendimento. Então, se a gente não estava se incluindo nessa história aqui, a gente pode começar a se incluir no estudo, porque não é só quem tem poder
que a gente às vezes associa isso, que tem autoridade. Cardeal Morlot já esclareceu para a gente que não tem nada a ver com isso. Que não é por poder puro e simples, e sim para a gente ser instrumento de Deus. E aí, olha, continuando. Afinal, então, o que é a tal da autoridade? O que isso tem a ver comigo? Cada criatura, a gente, cada criatura que detenha os tesouros da razão, graças a Deus todos pensamos, então detemos o tesouro do raciocínio, da razão, né? Cada criatura que detém os tesouros da razão permanece ligada às obrigações da autoridade que, em toda parte, em todas as circunstâncias, é mandato do Senhor. O que isso significa? Que todos nós temos autoridade, sim. E eu já estava tentada, quando eu comecei a estudar, a ir por esse caminho mais amplo, mas aí era só reflexão minha. Quando eu encontrei essa mensagem de Emmanuel, eu falei, opa, agora eu posso me respaldar melhor. Porque eu fiquei pensando, olha só, vamos ampliar a mensagem do Cardeal Morlot e vamos trazer para as outras circunstâncias da vida. Porque, por exemplo, não existe autoridade paterna, materna ou autoridade familiar. Às vezes não é mãe nem pai, mas é a família. Não existe. Tem que ter. Então, como a gente se posiciona nessa circunstância, nesse papel social de pai, mãe ou responsável por alguém no núcleo familiar? Em relação à autoridade. Aí me trouxe uma lembrança dos tempos de infância, e aí eu falei, olha que curioso, né? Aplicando esse conceito, né, do Cardeal Morlot, de que de maneira alguma podemos achar que a autoridade que nos é concedida, né, por misericórdia divina, ela é nossa e é para o nosso bel prazer, para os nossos desmandos e caprichos. E eu me recordei de uma história de uma pessoa, nos tempos de criança, né, pré-adolescente, uma família, e essa pessoa, ela tinha pais, e um dos pais, né, tinha um problema, assim, muito... Era uma pessoa não só muito rígida, mas era uma pessoa que abusava dessa autoridade em que sentido, né? Gostava de beber bastante e dizia, se você não for comprar a bebida lá, você vai ficar de castigo. Se você não for fazer isso, você vai ficar de castigo. E aí eu fiquei refletindo sobre isso sem julgamento, a questão não é o julgamento, mas essa situação, eu lembrei, me fez refletir o quanto que nós ainda estamos, muitas das vezes, alheios, inconscientes do nosso papel e dessa responsabilidade que temos quando estamos na condição de ter uma autoridade sobre a vida de alguém. Por quê? Será que essa autoridade paterna era para isso? Era para dizer, vai, senão eu vou fazer isso? Não era. Mas, sem julgamento, apenas raciocinando, será que essa pessoa tinha essa ideia desse compromisso que o verdadeiro papel enquanto autoridade paterna seria conduzir esse ser para melhores caminhos? Estar atento às más tendências, como vem no Evangelho, daquele que é filho, e usar essa autoridade no sentido de educar? Esse exemplo que eu dei poderia ser aplicado a qualquer outra circunstância de nossas vidas em que estamos na posição de autoridade. Hoje a gente pode ver também as relações, inclusive, tem muitos lares que são ainda arregimentados nessa lógica do superior, do inferior. Homens e mulheres. E as mulheres têm que fazer tudo o que o homem quer. Ainda tem isso, gente. Senão morre.
O que estamos fazendo dessa autoridade, dessa força? Porque na mensagem que Cardeal Morlot nos trouxe, ele diz: Deus nos empresta autoridade para você, que é considerado superior, mas a gente sabe que não é superior, mas que tem essa autoridade, seja no papel que for, porque você é forte, para você acolher o fraco, ajudá-lo e conduzi-lo, ajudar a conduzi-lo até mim. E isso a gente faz nos nossos papéis em família, isso a gente faz nas nossas relações de trabalho, isso a gente faz como legisladores, como governantes. Nessa mensagem também, ele nos alerta, o Cardeal Morlot, então, para que a gente possa ter essa visão ampla de que a autoridade é algo emprestado e que está a serviço da utilidade que Deus nos confiou. Fazendo um paralelo com a outra mensagem do Emmanuel, que eu li para vocês, trechinho, ele diz, exemplo, um médico com um paciente. Ali não teria uma relação de autoridade? Um professor com um aluno? Nós com os animais? Nós com as plantas? Isso não é da minha cabeça, isso tudo são situações que ele traz para exemplificar o quanto que a gente... Porque, olha só, a planta está lá, ela depende da gente, a gente que decide. Vida ou morte, se ela vai ficar na sombra ou no sol. Se ela vai beber água agora ou depois, ou daqui a 5 dias. O cachorrinho, o gatinho, o passarinho também. O que a gente está fazendo com a autoridade em relação aos animais? Tantos casos que a gente tem visto recentemente na televisão, não é de maltratos aos animais, é autoridade. Ele decide, né? O que eu vou fazer com aquele? Então, com aquele cachorrinho ali de rua, eu vou fazer isso. Ou então, com esse que eu tenho aqui em casa, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Nos esquecendo de que teremos que prestar conta em relação a isso. Porque precisamos fazer uso desse instrumento, dessa ferramenta que Deus nos confiou para ajudar no progresso. Confesso que ultimamente eu ando um pouco mais cuidadosa com as plantas lá de casa. Assim, eu gosto de planta, né? Mas eu falo com o maridão, ele trata melhor. Trata. Só que eu tenho ficado mais sensibilizada com isso, eu tenho pensado muito. Sabe por quê, gente? Na planta, dorme, como diz Leon Denis. Isso é responsabilidade. Caraca, Érica, para pensar, menina. E não é maldade. Às vezes a gente deixa para depois. Dorme ali um princípio inteligente que um dia vai virar espírito, como nós, vai evoluir. E às vezes a gente não é por maldade, não. Às vezes a gente deixa... E aí eu me pego fazendo as seguintes perguntas de vez em quando comigo. E às vezes é tanta coisa para fazer, né? Quando a gente está em casa, trabalho, um monte de coisa, nanã. E aí você fica, aí às vezes eu fico assim, ai não, tem que resolver aquele negócio. Vamos supor uma coisa de casa. Mas aí eu lembro, pô, a planta, eu olho para ela e falo, e ela tá tristinha. Eu falo que ela tá tristinha quando a folha, né? Mas tem uma lá que anda tristinha, o maridão já disse que não é por causa de falta de água, que é uma situação lá que tem que resolver de umas formigas lá. Aí o que acontece? A bichinha tá lá, aí eu penso assim, pô, mas tem que resolver um negócio lá, né? Aí eu penso, tá bom, mas o negócio lá não tem vida, aquele lá tem. Então o que eu vou priorizar? Érica, pega a água e leva lá. Tá, continua tristinha, mas pelo menos deu água, limpou, vou lá, falo. Então é isso. Vai em casa Pois é, mas a gente está no esforço, né, de tentar encontrar, a gente está exercitando a nossa relação também, até com, né, os nossos, como diria Francisco de Assis, nossos irmãozinhos também menores, né, com os animaizinhos, com as plantas.
Isso tudo é autoridade, para a gente se sensibilizar que todos nós temos poder de ação, de decisão, e de que isso não é algo para a gente se vangloriar, mas sim é um sinônimo de responsabilidade, e que a gente possa ter certeza que Deus investe em nós quando nos confia, nos empresta essa possibilidade, certo? Porque a gente pode pegar e fazer com que se multiplique aquilo. Que maravilha! Tinha uma jiboiazinha lá em casa, jiboiazinha, ela só tem a ver com isso, gente. Porque se a gente for pegar nos reinos, as plantas seriam consideradas inferiores, não é? Na rede, nos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal. Nós somos o suprassumo, né? Então, olha a responsa. E aí, o que a gente faz? Aí eu falei, gente, vamos lá, nessa vibe aí que eu tô da... Pô, Érica, responsabilidade, olha aí, vamos lá. Tá lá a bichinha, eu adoro aquelas de boa, mas tô achando que ela tá meio tristinha, meio que eu falei, gente, tem que podar. Vamos, Érica, tira um dia para cuidar. Cortei, peço licença sempre, uma coisa que eu aprendi em infância. E agora, então, eu entendi melhor por que tem que pedir. Não é que tenha, né? Mas, assim, em respeito àquela criação. Quando eu pego desde criança eu aprendi isso. Você vai pegar uma folhinha para fazer um chazinho? Pede licença. Eu não entendia. Para sair da superstição, né? Não é superstição, da falta de conhecimento. Agora, recentemente, eu refletindo por que faz sentido. Porque ali tem um princípio inteligente, tem uma criaturinha que está se formando. Não é isso? E aí, fui lá, cortei, aí eu fiquei feliz, que aí eu falei, gente, eu vou fazer. Disso aqui eu ponho, ela é meio anfíbia, né? Eu tiro ela da terra, deixo ela na terra, aí taquei a outra na água, aí fica lá, e aí eu peguei uma parte que sobrou, eu falei, vou fazer para minha mãe, vou levar uma muda para ela. E ela tá linda, não dava nada, gente. Coloquei numa terra, podou, não, o que eu tirei, coloquei e vou levar. Parece uma bobagem, mas fiquei até feliz agora, faz bem para nossa autoestima. Eu estou dizendo isso, gente, para a gente ver o que essa autoridade não é uma coisa. O que a gente, na autoridade de homens e mulheres, espíritos encarnados, a gente pode fazer pelos nossos irmãos de outros reinos. Aí, estamos ajudando a multiplicar, estamos ajudando eles irem para outros lugares, embelezarem, não é mesmo? E aí, e quanto que eles fazem por nós também, porque nessa relação é em via dupla. Mas voltemos aqui. Então, de maneira alguma, a gente pode cair nessa ilusão, nesse canto da sereia, de achar que a autoridade, se a gente está numa condição e toma consciência de autoridade, seja qual for, de que isso é algo nosso. Não é. Tanto não é que Deus pode tirar quando quiser. Tem muitos casos, né, de grandes empresários, de pessoas em posições e que, de repente, perderam tudo. Toda aquela autoridade, às vezes uma vida pautada exclusivamente naquelas relações de poder, de domínio, e que de uma hora para outra perdem. Perderam? Não, foram destituídos porque, na verdade, não era deles. Como a gente viu, um instrumento, a autoridade, era para o progresso e não para a opressão. Daí a nossa responsabilidade, quando a gente começou falando, né, sobre povos escravizados, e ainda hoje nós temos, né, trabalho escravo, e ainda hoje nós temos exploração do trabalho de maneira desumana nas grandes cidades, nas casas das pessoas, no comércio, em todos os ramos de atividade. Nos intelectuais também, não se iludam. Dentro de casa, com certeza, bem lembrado aqui, dentro de casa. Essas explorações, e aí a gente precisa tomar para si a responsabilidade de entender que não é o nosso papel usar da autoridade para usurpar as forças, usurpar, né, sugar, né, o de melhor da pessoa. Não é isso. É promover o progresso. A relação de trabalho é justo.
Você vende a sua força de trabalho, quem tem o dinheiro paga, mas que seja algo justo. Sem, né, a exaustão, sem a exploração, sem a humilhação, sem os assédios, né? Assédio moral, assédio sexual nas relações, né, de trabalho também. Então, a gente quando fala disso, parece que é apenas responsabilidade daquele que tem autoridade, o superior. E o considerado inferior, o subalterno, ou aquele que está sob nossa autoridade. Esse não teria deveres também? E aí Cardeal Morlot diz que sim, claro que ele tem. Se for espírito, então, ele diz isso. A consciência já lhe traz mais nítido esse papel. E qual seria? Primeiro, entender a sua posição. Que se hoje ele está na posição de subalterno, na posição de filho, né? Que todos nós somos, na posição de quem quer que seja que tenha uma autoridade ali, ele está um dia, futuramente, ele pode estar em outra posição, porque a gente sabe que a vida, esses papéis se invertem, e com a reencarnação, isso vai, aquele que é escravizado amanhã nasce dono de tudo, e por aí vai. Não é mesmo? Aquele que veio filho amanhã nasce pai. Então os papéis vão se invertendo. Conhecedor dessa verdade, isso dá a ele mais convicção de fazer o seu papel, de cumprir o seu dever de maneira mais correta, porque sabe que essa ação e reação virá. Procurar fazer, se o chefe ou o pai ou a mãe ou o responsável, seja lá quem for, da autoridade, faz algo contra ele, dá maus exemplos, não pagar de maneira alguma o mal com o mal. Relevar, fazer o melhor. Então, percebam que nas circunstâncias citadas, tanto um quanto o outro têm os seus papéis a cumprir. E esses somos todos nós. Olha, na mesma existência, às vezes, simultaneamente, você é, às vezes, o subalterno, né? o inferior, né? A pessoa que está sob uma autoridade, porque você é empregado numa empresa, mas, ao mesmo tempo, você é a pessoa que tem autoridade em casa, porque você é responsável por aquela família. Às vezes, você é a pessoa que está sob uma orientação de uma equipe e tem ali um líder, por exemplo, num templo religioso. Em outras, você assume a liderança e você é o chefe num trabalho voluntário. A questão é que, independente do que estejamos fazendo, qual a postura que o Evangelho está convidando para a gente? Quando eu digo Evangelho, é o quê? Qual a postura que Cristo traz para a gente que vai fazer com que a gente utilize essa autoridade sem se comprometer em infringir a lei divina, fazendo, na verdade, indo ao encontro da lei divina, ao encontro. Qual é? E ele traz esse papel. É a gente entender, não importa o que esse espírito Cardeal Morlot está dizendo para a gente, não importa. Se você está na condição daquele que é considerado superior numa relação, daquele que tem autoridade, ou você é subordinado na outra, não importa. O importa é você ter consciência de que, se você está na condição de que recebeu emprestado a ferramenta da autoridade, é para você ajudar no progresso. Tenha consciência de que há almas que estão sob sua orientação. Vidas estão sendo definidas pelas suas decisões.
Tenha responsabilidade com isso. Se você está na condição de subordinado, ou de filho, ou de neto, ou de alguém que está ali, né, desempenhando a sua autoridade, perceba que talvez amanhã ou depois você vai estar nessa condição ou já esteve. Cumpra seu papel como subordinado, faça o seu melhor. De maneira alguma reproduza os erros e os equívocos que você de repente está vendo em relação a esse que tem autoridade e que está se embananando um pouco por ignorância ou por vaidade independente com essa sensação de poder que a gente sabe que não é poder, a gente viu que é empréstimo, a gente viu que é missão divina ou então é uma prova divina. Façamos o nosso melhor nos dois casos. Porque isso tudo, na verdade, são exercícios para a gente chegar, e é outro tipo de autoridade, né? Olha quantas autoridades, que eu fiquei pensando também. Autoridade moral. Eu pensei na outra autoridade que existe, que a gente ouve falar, a tal da autoridade moral. Aquela que, para expulsar os tempos de Jesus Cristo na Terra, olha, tem espíritos, né, que para serem expulsos, né, assim, a linguagem bíblica precisa de muita oração, jejum, e tem que ter autoridade moral. Que não basta dizer que vai, que não vai, não. Era só Jesus. Os apóstolos não conseguiram. Por que isso? Percebam que a autoridade moral, quando a gente conquista, olha a diferença. A autoridade moral, ela não é emprestada, ela é conquistada. Então, essa autoridade que ainda aqui está regulando, né, essas relações que a gente está falando do Evangelho, são relações bem terra a terra mesmo, né? As nossas relações sociais no mundo. Tanto que o próximo item é o homem no mundo. Olha que interessante, né? No Evangelho, vocês passarem para o próximo item, depois dos superiores e inferiores, é justamente a postura do homem no mundo. Mas voltamos aqui. A gente precisa entender, porque a gente está em sociedade, a gente está desempenhando esses papéis sociais. E como a gente faz isso? Mas a autoridade moral, ela é uma conquista que acredito que ela vá sendo conquistada na medida que a gente vai exercitando nesse pequenininho aí das nossas relações diárias com a autoridade que a gente é emprestada aqui no mundo. Porque a gente vai ficando o quê? Cumpridora do dever. A gente vai se importando com o outro. A gente não vai ficando só querendo usufruir daquilo que faz bem para o meu umbigo, das decisões que fazem com que eu fique, tem um monte de gente para fazer por mim, eu vou ficar aqui, vai fazer o que eu quero, porque eu mando mesmo, seja filho ou seja funcionário. Daí, quando a gente vai fazendo isso, naturalmente, a gente vai conquistando a autoridade moral, que aí já não é empréstimo, é conquista de cada um de nós. Veja como Jesus é pedagógico, como Deus é maravilhoso, não dá salto, né? A gente começou lá atrás, né, na cadeirinha, pulou para frente, e assim na vida espiritual a gente vai caminhando também. A gente vai fazendo isso progressivamente, porque observe Jesus, exemplo maior, nosso modelo e guia também como autoridade. Ele também tinha relações, não esqueçamos que Jesus tinha os seus discípulos, os seus seguidores. Ele estava numa posição de autoridade, não é mesmo? Era aquele que tinha os ensinos. O que ele fez? Se vangloriou dessa autoridade? De ter seguidores? De ter pessoas que poderiam fazer o que ele quisesse? Vai ali, pega ali para mim essa areia aqui, tá? Pega uma graminha ali, um arbusto para deixar meu travesseirinho de pedra mais macio. Ele não fez isso. Ele estava muito ciente
E olha que a autoridade que ele tinha não era uma autoridade só dada pelo pai, era a própria autoridade que ele já desenvolveu, né? Já é um espírito puro, um espírito crístico, e ele faz o que com isso? Nessa relação? Ele estava comprometido com o desenvolvimento e o progresso daquelas almas. Ele sabia que ali tinham almas que ele queria ver progredir. Ele não estava se fazendo valer da autoridade como mestre, filho de Deus, né, para que os outros o servissem. Tanto que ele veio e diz que ele veio para servir. Ele inverte a lógica. Ele deixa pessoal, cabeção do pessoal ficar doido. Porque ele faz com que toda aquela história, né, que as pessoas achavam que a lógica era essa, ele inverte. Tal como a gente começou aqui, ó, o Espiritismo traz a mensagem que já questiona como a autoridade é vista no mundo, já amplia isso, já nos, né? E aí a gente vai ampliando e vai vendo, e Jesus é o ápice disso tudo, né? Porque ele traz para nós esse exemplo. Tanto ele está preocupado não, tanto ele se importa com o progresso, ele sabe que tem almas que estão ali sob seu direcionamento, tanto ele sabe isso, que assim como, né, a gente teve uma mensagem anterior aqui, de abertura, que citou, né, alguns de personagens, né, que a gente admira no trabalho de Jesus, né? Pedro, Paulo, Maria de Magdala ou Maria Madalena. E chamou a atenção para nós essa mensagem, o quê? Para que a gente não fique, que às vezes a gente fica o quê? Exaltando, como se eles são o que são porque são os escolhidos. Esquecendo-se que eles se tornaram o que se tornaram pelo esforço próprio. Todos eles tinham suas encrenquinhas, assim como a gente tem. Maria de Madalena tinha lá os comprometimentos dela, Pedro tinha lá suas questões, invocado pra caramba Pedro, marrentinho pra caramba aquele garoto, Pedro, né? Mateus, todos eles, Paulo, que era Saulo, só que eles trabalharam para fazer a sua transformação moral e tiveram como facilitador a autoridade moral do Cristo, que de maneira alguma desacreditou da potência divina que cada um deles trazia, mesmo que momentaneamente estivessem ainda sendo arrastados pelas suas próprias sombras interiores. Assim somos nós. Seremos autoridades morais mais qualificadas para falar, mais do que falar, tocar de maneira humanizada, de maneira amorosa e caridosa a qualquer e todos os espíritos encarnados e desencarnados, em todos os níveis, na medida em que a gente faz esse progresso e, ao invés de julgar, consegue enxergar a luz que há em cada um, a começar por nós mesmos, independente da névoa que ainda trazemos, mas que somos luz. Essa autoridade espiritual que precisamos conquistar. E essa é uma conquista que é possível porque o nosso modelo e guia Jesus personificou aqui na Terra e continua, né, servindo de exemplo maior de que também ele, passando pelas várias fases evolutivas, aprendendo através do seu livre-arbítrio, de suas escolhas, a fazer uso, entre outras coisas, da autoridade que o pai em algum momento o emprestou também, até que ele conseguisse conquistar por esforço próprio, que nós podemos fazer isso também. E aí, gente, já vou começar aqui, acho que tá faltando um pouquinho, mas eu vou pegar aqui, que está no celular, a mensagem que eu gostaria de fazer para finalizar, que é justamente essa mensagem que eu li para vocês do Emmanuel, que amplia essa ideia, né, de autoridade, sendo que autoridade, como a gente viu,
não é patrimônio exclusivo de A, B ou C. Todos nós temos, né? E aí ele vai dando um exemplo. Como isso se dá em cada papel social. O governante, ele é constrangido a velar pelos governados. Autoridade. Responsabilidade que a autoridade traz. O médico é responsável pelo doente. Mas vejam só, isso é uma autoridade consciente. Quando a gente sabe, o doente não está ali para maltratar, para ser maltratado, nem para ser só fonte de enriquecimento ou para eu destilar meu complexo de superioridade ou inferioridade. Não está ali para isso. Eu tenho comprometimento com ele. O maior é tutor do menor. O espírito esclarecido é devedor de luz ao ignorante que ainda se debate nas trevas. Olha como tudo tem autoridade e comprometimento um com o outro. O operário deve responder pela tarefa a que se confia. Os pais são compelidos à orientação dos filhos. O homem que descobriu a fé renovadora deve paciência e exemplificação às consciências frias que ainda viajam no mundo sob a neblina espessa da indiferença. Em torno de nossos passos, desenvolve-se a natureza em todos os círculos de vida e amor, exigindo-nos auxílio, compreensão, carinho e assistência. Olha o cachorrinho balançando o rabinho, querendo água. Na natureza. Temos autoridade sobre os animais e sobre as árvores, sobre as paisagens e sobre os acontecimentos que cercam. E dessa autoridade daremos conta ao poder superior que rege o mundo e a vida. Lembra, autoridade é empréstimo. Teremos que prestar conta do que fazemos com ela. Nessas várias circunstâncias do nosso dia a dia, com essas várias relações que a gente tem. Conhecimento é responsabilidade. Saber é obrigação. Progresso é também dívida da alma que se levanta e evolui, de vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. Achei isso lindo, gente. Pedestal, olha como é que a gente se eleva. A gente se eleva se abaixando para ajudar. Seja o bem a diretriz de nossa autoridade por onde transitemos na luta de cada dia. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E certo, em breve tempo, partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus, escalando em companhia deles a iluminada e gloriosa montanha da vida eterna. Emmanuel. Então, na verdade, é isso, né? A gente faz todos esses exercícios nos papéis sociais que a gente vive, como subordinado, como autoridade, com um pouco mais, com um pouco menos, ora aqui, ora ali, ao longo das reencarnações, na verdade, para poder exercitar essa autoridade moral, que vai ser uma conquista de cada um de nós. Então, esse progresso, ele sempre se dá na relação também, na nossa decisão interior de fazermos por nós, mas também pelos outros e através de nós. Então, que a gente possa ser, né, esse farol de luz que se esforça para fazer melhor uso dos recursos que Deus nos empresta, e um deles é a autoridade, que a gente tenha consciência desperta para podermos fazer o nosso melhor, não mais do que a gente pode, mas aquilo que a gente tem condição no momento de fazer, que já está de bom tamanho, né? Lembremos que uma sementinha de mostarda é uma grande alavanca de realização. Então, que a gente possa acreditar, né, nessa nossa potencialidade de transformar as nossas relações no pequenininho
em grandes passos no futuro, rumo à nossa ascensão, ao nosso crescimento espiritual. E que, sem dúvida, assim a gente vai ter um mundo interno muito mais justo, de acordo com a justiça divina, que é amorosa e misericordiosa. E, além disso, vamos começar a espelhar também no mundo externo, aos poucos, essas relações de trabalho, essas relações entre mãe, filho, pai, filho, família, muito mais ajustadas, com uma autoridade muito mais amorosa e consciente. Mas tudo começa dentro de nós, né? Nessa decisão da gente fazer a nossa transformação moral. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus continue pegando na nossa mão, conduzindo os nossos passos, que a gente pode muito, a gente tem que acreditar nisso e confiar, né? Que Ele caminha junto conosco. Então, muito obrigada, muita paz, que Deus abençoe.